Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Momento de meditação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é o futuro rei desta terra. Nós lemos no Santo Evangelho, capítulo 1, o versículo 1, e o profeta de Deus para esta era, na mensagem do livro das eras da igreja, a revelação de Jesus Cristo, na página 10 em diante. No Evangelho de São João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a verdadeira e fiel testemunha da palavra eterna do Pai. Ele era um profeta e podia dizer o que o Pai lhe ordenava dizer. Ele disse: meu Pai está em mim. Isso é o que Jesus, o tabernáculo, disse: meu Pai está em mim. Deus tem muitos títulos: justiça nossa e nossa paz, e sempre presente, e Pai, e Filho, e Espírito Santo,
Porém, ele tem somente um nome humano, e esse nome é Jesus. Não fique confuso porque ele tem 3 ofícios, ou tens uma manifestação tríplice. Na terra, ele era um profeta. No céu, ele é o sacerdote. E retornando à terra, ele é Rei dos Reis. Aquele que era, esse é Jesus. O profeta, aquele que é, esse é ele. O sumo sacerdote, fazendo intercessão, que pode compadecer-se das nossas fraquezas, que há de vir. Esse é o Rei vindouro na terra. Ele era a palavra, o profeta. Moisés disse dele: o Senhor teu Deus te despertará um profeta como eu, e será que, se eles não ouvirem as palavras desse profeta, eles serão extirpados de entre o povo. Notem estes fatos acerca de Jesus na terra. Ele era profeta, cordeiro e filho. Isto não o tornou 3. Estas eram apenas manifestações ou ofício de uma pessoa, Jesus. Agora, há uma porção da Escritura muito apreciada que os trinitarianos pensam provar seu ponto de vista de haver mais do que uma pessoa efetiva na divindade. É Apocalipse 5, 6 a 8. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomados o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. De fato, estes versículos, sem isolados, pareceriam provar o ponto de vista deles. Note, eu disse estes versículos isolados. Entretanto, leiam Apocalipse 4, 2, 3 e 9 ao 11. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda, e quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra
e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Notem atentamente que no versículo 2 diz: não 2 ou 3, mas assentado sobre o trono. No versículo 3 diz: não os, que estava sentado, era na aparência semelhante à pedra jaspe. No versículo 9 diz que os animais davam honra não aos, que estava sentado. No versículo 10 diz que os anciãos prostravam-se diante não dos, que estava sentado. No versículo 11 diz que eles clamavam: digno és, Senhor, não senhores. Também no versículo 11 diz que este sobre o trono era o Criador, que é Jesus. João 1:3, que é Deus Espírito Jeová do Velho Testamento. Gênesis 1:1. Mas não vamos parar aqui. Leia agora Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Também leia Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Note que, de acordo com o próprio Jesus, que escreveu o Apocalipse, ele está sentado com o Pai. O Espírito em Paulo, e esse Espírito é o Espírito de Cristo, pois esse é o Espírito de profecia, por meio do qual vem a palavra. Diz que ele está sentado à destra de Deus. Mas quando João olhou, ele viu somente sobre o trono, e não foi antes de Apocalipse 5:6-8, que vem depois de Apocalipse 4:2 e 3, na sequência de tempo, que vemos o Cordeiro tomando o livro do que estava sentado no trono, como indicados em Apocalipse 4:2 e 3 e 9-10. O que é isto? É o mistério de um Deus. Ele, Jesus, saiu de Deus, tornou-se manifesto em carne, morreu e ressuscitou, e retornou ao seio do Pai, como João disse, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João 1:18. Agora era tempo de Deus, Messias, voltar e reclamar sua noiva, e então se apresentar, fazer-se conhecido a Israel. Desse modo, vemos Deus novamente avançando para assumir um relacionamento físico com o homem como o filho de Davi, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e noivo da noiva gentia. Não é dois deuses, mas simplesmente um Deus manifestando seus poderosos ofícios, trinos e títulos. O povo sabia que ele era profeta. Eles conheciam o sinal do Messias, que poderia vir somente através do profeta. João 1:44, 51. E Filipe era de Betsaida,
cidade de André e de Pedro, Filipe achou Natanael e disse-lhe: havendo achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, te vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. A habilidade de discernir os pensamentos do coração em homens fez os eleitos de Deus compreenderem que aqui estava o Messias, a palavra de Deus ungida. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e médulas, e é aptas para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando a mulher junto ao poço ouviu discernir os pensamentos do seu coração, ela o reconheceu como profeta, declarando que o Messias seria conhecido por essa grande habilidade. João 4:7-26. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dar-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beberes a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecer o dom de Deus, e quem é o que diz dar-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste
com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoraram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. Apocalipse 15:3 diz: E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Você vê isto? O Cordeiro, o sumo sacerdote, tendo seu sangue nas mãos como expiação no propiciatório por nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o seu atual ofício. Isso é o que ele está fazendo agora, apresentando o seu sangue em defesa de nossos pecados. Mas um dia esse Cordeiro se tornará o leão da tribo de Judá. Ele aparecerá em poder e glória e assumirá sua autoridade para reinar como rei. Ele é o futuro rei desta terra. É claro, isso não quer dizer que ele não é rei agora, pois ele é nosso rei, Rei dos santos. É um reino espiritual. No momento, não é deste sistema mundial, assim como nós não somos deste mundo. Essa é a razão porque agimos diferentes do mundo. Nossa cidadania está no céu. Nós refletimos o espírito do mundo de nosso nascimento, onde Jesus é o Rei. E por isso que nossas mulheres não se vestem como roupas de homens, ou cortam seus cabelos, ou usam todos esses cosméticos e outras coisas que o mundo quer tanto. É por isso que nossos homens não bebem e fumam e comportam-se pecaminosamente. Nosso domínio é o domínio sobre o pecado e está em vigor através do poder que está no Espírito de Cristo, o qual habita em nós. Cada reino da terra vai ser destruído, mas o nosso permanecerá. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.